é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro Eterno, o sacrifício de amor, de entrega, a explosão criadora, a dádiva sublime, a luz que ilumina todo homem. Hoje, Lucas capítulo 17, eu quero ler a partir do verso 20 de Lucas 17. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. A história é que os fariseus, que eram um grupo, uma seita, uma espécie de denominação judaica, das mais rigorosas, uma das mais populares, extremamente ciosa da obediência meticulosa às leis externas promulgadas por Moisés e devotos de todos os seus regimentos e liturgias religiosas e ritos de autopurificação, e que tinham também disciplinas de natureza espiritual, como as muitas orações durante o dia, parando em qualquer lugar onde estivessem para cumprir o tempo da sua oração, mesmo que fosse no lugar mais público do mundo. E um grupo de pessoas, eles também formavam, que achavam que deveriam dar exemplo de piedade. Então, tudo que eles faziam era o mais público possível. As ofertas e esmolas e o que quer que eles fizessem era trombeteado, chamavam atenção, divulgavam. Se sentiam superiores, muitos deles, a todos os demais homens, a quem eles consideravam seres de uma categoria espiritualmente muito inferior. E mais do que isso, eles até mesmo se vestiam e faziam um concurso de vestuário de ranqueamento de piedade. Quanto maiores as franjas, os filactérios, quanto mais empobrecidamente rica e esfiapada fosse a roupa, fosse a grife, era sinal de que mais dedicação piedosa o indivíduo tinha também. De modo que era um grupo que gostava de ser julgado e de ser interpretado pela aparência, pela exterioridade. Era um pessoal que, obviamente, botava para fora tudo que eles achavam lindo e escondia tudo que eles sabiam que fazia parte da doença deles, do pecado deles, do engano deles, da mentira deles, da falsificação deles. Então são esses aqui, fariseus, que vieram a Jesus e perguntaram sobre quando viria o reino de Deus. Jesus, quando vem o reino de Deus? Que era um conceito que já vinha sendo desenvolvido até mesmo pelos rabinos de Israel. E foi uma coisa que João Batista inventou e Jesus criou. Era um eco, era uma conversa, era uma questão, era uma pergunta, era uma elaboração de natureza político-teológica, político-escatológica. Muita gente conversava sobre isso e havia essa expectativa
crescera desde as profecias do profeta Daniel, mas já vinha desde muito antes, mas Daniel deu uma certa forma vitoriosa ao Messias que viria, ao ungido, de modo que cresceu, se desenvolveu por múltiplas razões essa esperança de que chegasse um domínio supremo que validasse Israel, que um da descendência de Davi, que fosse um rei messiânico, um Messias, que esse indivíduo viesse e com seu poder celestial estabelecesse a supremacia da casa de Davi sobre todas as nações da terra. Essa era a expectativa. Era isso que os fariseus imaginavam e pensavam sobre o reino de Deus. Quando ele chegasse, ele seria assim, e todos os piedosos iriam ser exaltados, e os fariseus imaginavam que entre os exaltados ninguém, nenhum grupo seria superior a eles, dada a sua dedicação a essas piedades exteriores, a essas demonstrações, e que, uma vez vindo esse Messias, assentar-se-ia num trono do qual jamais seria tirado e glorificaria os piedosos de Israel sobre todas as nações do mundo. Quando eles fazem a pergunta, é isso que eles têm em mente. E eles queriam que Jesus dissesse quando isso aconteceria. E aí, então, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Essa ideia de vocês, de que quando o reino de Deus vier, ele vai ser público e notório, está todo equivocado. Haverá um dia em que o reino de Deus será público e notório, mas não agora. O reino de Deus está no meio de vós. Ele mesmo vinha dizendo: o reino de Deus está à mão, é só esticar. E ele falava isso a 1 metro de distância das pessoas. Ele era a expressão do reino de Deus. Ele era o homem reinado por Deus. Ele era o homem que reinava sobre si mesmo. E ele era o homem que reinava harmonicamente sobre a criação. Ele era a manifestação do poder de Deus, da sabedoria de Deus, da plenitude de Deus, da palavra de Deus. O reino de Deus está à mão. O reino de Deus está aqui, no meio de vós. Ele já vinha dizendo isso. E agora, quando interpelado, ele diz: não vem o reino de Deus com visível aparência, conforme as configurações das escatologias de vocês. Não vem segundo o script escatológico de nenhum de vocês. Não vem conforme as pré-pinturas que vocês já fizeram, conforme as cronologias que vocês designaram. Não vem com as aparências preconcebidas que vocês imaginaram, não vem. Nem tampouco dirão do reino de Deus: olha ele ali, ou olha ele lá. Porque o reino de Deus não está ali, o reino de Deus não está lá, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está entre vós e dentro de vós. Está tão perto que não pode ser visto. Está tão junto que não é notado. Está tão dentro que se o procura fora. Ali, acolá,
ou além, mas ele não vem com visível aparência, ele não é um show, ele é poder em sutileza. Ele é a própria sutileza do poder. Ele não vem com espalha-fato. E nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está convosco, o reino de Deus está em vós. A seguir, Jesus deixou os fariseus e virou agora para os seus discípulos, os que andavam com ele, e diziam que estavam aprendendo com ele tudo. Virou-se dos fariseus para os discípulos e lhes disse: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias de hoje, um dos dias de agora, um dos dias dessa hora, um dos dias do Filho do Homem, e desejareis, mas não vereis, porque não haverá Filho do Homem diante de vocês como hoje, como agora. Carpe diem, aproveitem o dia, porque virá o tempo em que desejareis ver um dos dias. Por isso, aproveite o dia. Desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Um dos dias dessa conversa simples, que não vem do céu, que não grita da terra, que não brada de uma torre, mas que anda com vocês, está se transferindo para vocês, e vocês não conseguirão ver. Enquanto isso, hoje, eis o reino aqui, e vocês não o percebem. E vocês ficam esperando que ele venha da além das nuvens dos céus, não percebem que ele habita o coração. Vocês não sabem nem o que é reino de Deus. Também eu digo que muitos chegarão a vocês e dirão: olha o reino aqui, olha o reino lá. Eu digo, não sigais a esses, não vão com eles. Porque quando chegar o dia e a hora da manifestação pública do reino de Deus, todo olho verá. Não será num deserto, num canto, numa montanha, num lugar especial. Todo olho verá quando chegar o dia para se ver. Hoje, o reino não vem como um relâmpago fuzilando que brilha de uma extremidade à outra do céu, como será no dia da vinda, manifesta, pública, universal e absoluta do Filho do Homem. Não, hoje, o reino de Deus não tem visível aparência. Hoje, o reino de Deus só é reconhecido por aqueles que têm coração iluminado, que querem o reino de Deus, que não são discípulos de nenhuma teologia, não, eles são discípulos da obediência simples ao Evangelho. Eles não são discípulos de nenhuma ideologia. Eles são discípulos do amor, da liberdade e da solidariedade, segundo o Evangelho, e só. Eles não são discípulos de uma religião. Eles são discípulos de um dogma único. O que tu queres que os homens te façam, faze tu
primeiro a eles, porque esse é o cumprimento de todas as leis, de todos os profetas, de todos os que tenham sido os melhores ensinos na terra e do que de melhor possa ter subido ao coração humano. Esses que acolhem o reino de Deus hoje são aqueles que veem para além das aparências, que não procuram o reino de Deus em montanhas de dinheiro, mas percebem o reino de Deus nos derrames de misericórdia, de compaixão, de benignidade, de bondade. Esses que conseguem ver o reino de Deus hoje são os que permitem-se nascer de novo, zerar a existência e começar a aprender a viver desde o útero de Deus, outra vez e outra vez. Os que veem o reino de Deus hoje são esses bem-aventurados humildes de espírito, que são sempre ensináveis. Os que veem o reino de Deus hoje são aqueles que recolhem o poder da sua própria força, porque creem que a justiça do homem não produz a justiça de Deus. E então entregam-se a Deus e vivem com verdade e justiça, sem amargura no coração. Esses veem o reino de Deus hoje. Os que veem o reino de Deus hoje são aqueles que entendem que a finalidade da existência de todos os humanos é se tornarem como Jesus. Que Jesus é o propósito, que Jesus é o chamado, que o verdadeiro homem não é medido pela musculatura, nem pela capacidade de abrir startups, nem pelo poder de ganhar dinheiro, nem pelo poder de inventar e criar e desenvolver fórmulas extraordinárias. O verdadeiro homem não é aquele que se desenvolveu apenas numa dimensão que se possa chamar intelectual. O verdadeiro homem é pleno, o verdadeiro homem tem a mente de Deus e tem o coração demasiadamente humano, em compaixão e misericórdia. O verdadeiro homem é esse que vive em harmonia absoluta com a natureza, de modo que conversa com ventos, dá ordens às nuvens, sara meramente com a palavra, olha para além das guerras imediatas e enxerga a infelicidade miserável dos que combatem uns contra os outros e tem misericórdia deles. O verdadeiro homem e a verdadeira humanidade só será humanidade quando todo ser humano for como o Filho do Homem. Essa é a redenção da humanidade, é quando todos nós nos tornarmos os filhos dos homens. Entendermos, assumirmos e nos deixarmos absorver pela vida, para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, ou seja, conforme o Filho do Homem. Eu sou tanto mais filho de Deus, quanto mais eu seja filho do homem. Porque não há nada que me faça mais parecido com Deus do que a minha melhor semelhança com o homem. São esses os que conseguem ver o reino de Deus aqui, ver o reino de Deus hoje. Porque não o procuram com visível aparência, nem com geografias a serem definidas para o seu continimento, não. O reino de Deus
não é passível de discursos, não tem uma capital, não tem uma Jerusalém, não tem um Vaticano, não tem uma Meca. O reino de Deus hoje só pode estar dentro em vós. Mas verá e virá aquele dia quando ninguém perguntará onde está o reino de Deus, porque ele vai ser como um relâmpago, que cortará do Oriente ao Ocidente, e todo olho verá. Quando esse dia chegar, as respostas estarão dadas. Até lá, não há datas marcadas. Até lá, o reino de Deus só estará em algum lugar se estiver dentro de você, gerando essa alegria. Porque o reino de Deus, Paulo disse, não é comida, nem é bebida, nem é banquete. O reino de Deus é alegria, é paz, é justiça. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui em mim. Porque o meu olhar vê para além do aqui, do ali e do agora. Eu transcendo, eu já vejo aquele dia. E vejo que hoje é o meu dia de viver nessa geração o que o Filho do Homem mostrou acerca de como o homem deve ser. Porque o homem deve ser exatamente como Deus é. Por isso é que Jesus disse, o Filho faz tudo aquilo que ele vê o Pai fazer. Senhor Jesus, ensina-nos qual é a nossa vocação para existir. Qual é o nosso chamado para ser? Nós estamos tão iludidos, indicam-nos metas e alvos e goals e achievements e alcances e performances para serem buscados, alcançados, e tudo nos desvia da nossa vocação essencial para nos tornarmos gente que tenha a mente de Cristo, pensamento de Cristo, o olhar de Cristo, que se manifestou em Jesus, os gestos de Cristo, que são gestos que eu vejo em Jesus, o amor de Cristo, que eu vejo interpretado por Jesus, porque Jesus é o Cristo, é o Filho do Homem, é o homem dos homens, é o homem referência, é o homem ômega, é o último Adão, para onde eu tenho que caminhar, para que eu me torne segundo a tua plenitude. E eu peço que tu nos deis essa ambição espiritual hoje, que esse desejo interior pelo teu reino seja despertado em milhares de pessoas. Agora, nesse instante, que elas estejam entendendo e que todo o véu do diabo seja rasgado. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.